É com enorme prazer que recebemos aqui no Cine Teatro de Amarante uma das artistas que marca a música portuguesa pela intimidade na sua voz. Esta artista tem feito um percurso que está marcado pela honestidade, pela intimidade e pela capacidade extraordinária de tornar memórias em canções. No dia 28 de fevereiro, às 9h30, precisamente aqui neste palco, neste sítio em Amarante, no Cine Teatro de Amarante, a artista Márcia vai apresentar pela primeira vez o álbum Ana Márcia em Amarante e pela primeira vez também em Amarante, é uma estreia aqui. Olá Márcia, Olá. Temos o privilégio de conhecer a Márcia hoje e de estar a falar um bocadinho sobre este álbum e sobre o seu percurso. Para começar, gostava de lhe perguntar por que decidiste chamar este álbum Ana Márcia, uma vez que é o teu nome completo? Para já, olha, o privilégio é meu, porque gosto muito de Amarante. Conheci muito recentemente Amarante e quando te conheci fiquei estarrecida e também a questionar-me por que raio que eu não vim aqui antes, não vim aqui conhecer esta terra lindíssima. É um sítio maravilhoso, estamos contentes de estar aqui em equipa hoje, aqui nesta estreia musical. Ana Márcia este disco chama-se Ana Márcia, que é o meu nome próprio inteiro, porque achei que era um disco muito pessoal. Todos os meus discos, eu acho que eu tenho 6 discos, não sei se são 6 ou são 7. Exatamente, este é o sexto álbum. Este é o meu 6º álbum, pronto, então tenho 7 discos, porque é um primeiro que é um EP, que tem a Pele Cá em Mim, que só tinha 5 canções, mas esse disco é que foi a minha estreia em 2009. E todos os meus discos têm sido muito íntimos, como tu dizes, porque são Pessoais de alguma forma, ou autobiográficos? São autobiográficos, quer dizer, são desabafos, são as canções não são construídas para contar uma história, mas estão de facto a servir-me no sentido em que eu tenho de me expressar de alguma forma e vou encontrando a arte como a maior forma de expressão. Todos os tipos de arte, pintura, cinema, escrita e a música, que é uma das mais diretas, na minha opinião. E então, chegando a esta fase pós-pandemia, pós-doença, pós-luto, foi uma imersão um bocado ainda mais fundo no meu passado e resolvi ir à criança e chamar ao disco o nome da criança, Ana Márcia, que era um nome com quem eu tinha uma certa luta, porque nós nunca gostamos do nome completo. Não é? Tenho uma amiga que se chama Márcia Raquel, nós chamamos de Raquel, não sabia que ela sequer era Márcia Raquel, porque a pessoa evita um complexo, sempre não é? o complexo do primeiro nome. Do primeiro nome. Porquê? Porque os anos 80 tinham todos os primeiros nomes e as mães geralmente chamavam quando estavam zangadas connosco. Exatamente. E por isso é a memória que eu tenho é de ser Ana Márcia quando era para levar nas orelhas. Falando exatamente neste ponto de criança, portanto, já em outros momentos falaste, porque este álbum foi apresentado em 2025, em fevereiro, salvo erro. Sim, já em Lisboa, em primeira Lisboa. vez. Disseste muitas das vezes que isto era um regresso à criança. E no fundo o que eu queria aqui saber é o que é a Ana Márcia, de agora, diria à menina cheia de sonhos no passado. Não sei se a menina estava cheia de sonhos, a verdade é... Este ano foi, de facto, uma viagem para mim, um regresso a casa, não só um regresso ao passado, um regresso a casa. Mas para quem me segue como, por exemplo, agora nas redes, né, Instagram e Facebook, eu vou contando muitas coisas. E quem acompanhou o meu livro, As Estradas São Para Aí, que eu lancei em 2020, e quem me segue vai percebendo que tudo tem, de facto, sentido agora. Porque eu também mergulhei nas artes plásticas, que foi o meu curso, a minha formação, e aceitei um convite aqui de Baião. Aliás, foi por estar a preparar essa exposição em Baião, aqui ao lado, que eu vim a Amarante. Por isso devo esta magnífica descoberta, que tornou-se uma das minhas terras favoritas de Portugal, Amarante. E devo essa magnífica descoberta a Baião e a este desafio de fazer uma exposição individual que eu fiz e que termina agora a 1 de março, mas está no Mosteiro de Ancede, em Baião, e reunia 107 obras, algumas delas têm 20 anos, são desenhos meus com 20 anos. Só saíram agora, cá para fora. Só agora é que eu os expus. E porquê? Porque, de facto, há alturas na vida em que és convidada a fazer um ponto de introspeção, talvez? Sim,
como se fosse um ponto de situação, mas afinal quem é que eu ainda quero ser, ou quem é que eu ainda sou, ou quem é que eu fui. E isto tudo talvez uma crise de identidade. Uma viagem, podemos chamar assim É uma também, viagem, no fundo. sim, mas quem segue, quem vai acompanhando e que lê o livro, faz sentido agora com esta exposição, onde eu também mergulhei na casa e no objeto da casa e na importância da casa da infância. E na infância e na adolescência, quando eu mergulhei também, o mergulho foi total, foi com o disco, porque há um denominador comum que é a pessoa que está a criar, não é? Que sou eu. Claro. Por isso faz sentido que o disco, que anda ali todo... Nós lançámos só o disco físico em fevereiro, porque como o objeto é muito importante para mim, está cheio de ilustrações da casa antiga, tem fotografias muito antigas, e o vinil e o CD são objetos que estão a marcar essa memória. Exato. Porque nós precisamos dos objetos é mesmo para isso, na minha opinião. Não é para termos mais roupa, é para termos mais sapatos que estão a encher o mundo, sabes? Essa produção excessiva enche o mundo. Nós precisamos de produção, de facto, de arte para nos manter vivos e atentos à nossa identidade. E isso, para nos distinguir de alguma forma. E nós somos, essa memória que nós temos é aquilo que nós somos. Isso é muito importante comunicar, porque vai ao encontro de outras pessoas e acabamos por nos conectar, que é, no fundo, o que eu acho que serve a arte. E já disse tudo, agora acabou. Não, ainda temos aqui muito para falar. Eu sinto que começamos aqui na ponta da viagem, não é? Porque estamos a falar aqui de uma viagem, de uma introspeção. Só para dar aqui o toque final sobre a infância. Disseste que a criança, não sabes bem se era cheia de sonhos, se não era, mas a Ana Márcia estaria orgulhosa, a criança Ana Márcia estaria orgulhosa da Ana Márcia de hoje? Sim, claro que coitadinha, mas eu acho que eu é que tive de me tornar orgulhosa da criança Ana Márcia, porque nós crescemos cheios de efabulações e de fantasias expectativas boas, e vão-nos limando, vão-nos incutindo medo, vão-nos incutindo desesperança. Então o trabalho dessa criança foi manter a esperança ao longo do tempo. Mas na realidade, quando me chamavam Ana Márcia, era porque eu tinha feito alguma asneira. Por isso eu tenho a impressão que aquilo que eu estou a dizer à Ana Márcia é que ela não fizeste asneira nenhuma. Pode ser tratada por eles, para mim está tudo bem. Foi mais fazer as pazes com ela do que ela se alegrar comigo, porque eu estou a fazer o que eu posso. De certa forma é o processo inverso, quase de como se pudéssemos voltar atrás, falar com a nossa criança e dizermos, estou orgulhoso de ti. É um exercício que eu acho interessante de fazer. Nós devemos chegar à minha idade, ou aos 30, 40, 50, e tentar falar com aquela criança e ir com ela, porque também temos de acariciar e de abraçá-la. Claro. Falando agora um bocadinho então do álbum, é o que estamos a falar, na verdade, mas aprofundando aqui um bocadinho, este álbum divide-se em 3 capítulos. Infância, que acabamos agora de falar, amor, desamor e maternidade. O que é que foi mais difícil para ti escrever destes temas, destes capítulos? Nada foi difícil escrever, porque eu escrevo por necessidade, a escrita serve-me, por isso para mim foi fácil ultrapassar certas dores e angústias através da escrita, percebes? Por isso não é difícil, não tive de fazer um esforço para escrever, porque o meu objetivo máximo era sentir-me feliz. Através da escrita eu consigo isso. O meu objetivo máximo não era escrever. De modo que o primeiro capítulo depois eu organizei os capítulos para eu própria conseguir comunicar o que é que eu estava a dizer. O primeiro capítulo é infância, mas quer dizer, mais a pertença, de onde é que eu venho. Isso é uma pergunta que nós fazemos a nós, mas afinal, eu pertenço aonde? Não é? Todo o ser humano precisa ter um sentimento de pertença, quer pertencer a um grupo ou quer pertencer a um lugar. E há muito esta noção de que nós nascemos num certo sítio, mas podemos pertencer a qualquer sítio do mundo. Para quem já tenha vivido fora, como eu já vivi fora, esse sentimento de pertença num país que não é o nosso é muito difícil. E eu acho que ele se dá apenas através da conexão dos laços familiares. Por exemplo, se tu fores viver para a França e tiveres
uma família, que criares uma família, aí sim podes pertencer. Tu só podes pertencer através do amor, Criando da laços. conexão com os outros. Sem os outros nada vale a pena, nada existe. Por isso o primeiro capítulo é essa pertença, o segundo é o amor-desamor, que lá está, é onde é que nós vamos errar, o que é que nós vamos errar, por onde é que vamos errar, e o encontro e o desencontro. E o terceiro capítulo é uma certa pacificação do tal caminho que já foi feito e agora pronto, estabeleci aqui, e é um bocado dedicado às minhas crianças, aos meus 2 filhos que são a sorte da minha vida, que eu tive a sorte de conhecer. Já agora, pegando um bocadinho por aí, sentes que a maternidade mudou a tua forma de escrever ou ver o mundo? Eu sinto que a maternidade mudou a minha forma de escrever porque eu tenho muito mais tarefas do que tinha antes, não tenho tanto tempo, não tenho tanto tempo para divagar, tenho de ir fazer o jantar, essas coisas. Mas, ou seja, no que toca, ou seja, ao desabafo... Eu percebi a pergunta. Vai mudar aqui algum pensamento? É capaz de mudar mesmo neste sentido, eu estou a brincar com isto, mas na verdade o sentido prático das coisas é muito importante, porque eu tenho muitas notas no telefone do escrita e tenho muitas canções iniciadas, e eu sempre fiz discos assim, iniciava canções e depois já venho aqui, depois já pego nisto, e depois quando tu és mãe estás a querer dar muita atenção aos filhos, que é o que eu gosto de fazer, tu de facto deixas para depois, e o depois num criador pode ser aniquilador, porque tu ou crias e fazes ou não existe. Essa ideia de que eu tenho uma ideia muito boa, sou artista, não, ou concretizas ou não existe. Essa importância da concretização é enorme. Por isso, nesse sentido, sim, se tu deixares que os outros, os filhos são legitimamente mais importantes do que qualquer outro assunto que eu esteja a fazer, de modo que às vezes Entre aqui um bocadinho a praticidade e... Assim, na parte prática, às vezes acabo por adiar demasiado algumas coisas que queria fazer, sim. Pegando mesmo precisamente nisso, desculpa interromper-te, há canções antigas neste álbum, que já foram escritas quase há 20 décadas, portanto estamos a falar de 2007, 2008, uma delas é Quem Cá Está, por exemplo. O que é que te fez sentir que era o momento agora? É este sentido de acabar a começaste? Essa questão que estavas a colocar, a minha forma de compor é diferente. Também já não tenho uma angústia tão grande e uma solidão tão grande que preciso de um espaço para ela. O que é curioso, porque essas canções, o Quem Quer Dizer Adeus e o Quem Cá Está, curiosamente começam as duas por quem. Essas duas canções são canções que falavam muito dessa parte solitária da vida, e eu tinha tempo para viver essa solidão e para ser de facto solitária e triste. Só que nessa altura essas canções para mim eram tão duras que eu não conseguia sequer mostrá-las. Expunham-me demasiado, entendes? Parece que tens de chegar a um sítio seguro para conseguires libertar isto. Onde já podes ir abrir a gaveta e tirar de lá de dentro alguns desenhos, algumas canções. Olha, que giro, de facto. E ainda tens muitas coisas guardadas na gaveta, neste caso músicas? Pouquinhas. Tinha desenhos também, agora com a exposição também consegui libertar. Eu acho que aquela fase da vida, eu tinha de abraçar um bocadinho aquela fase que era a jovem quase adulta, não é? Aquela saída da adolescência. Aquele período foi particularmente solitário e quando nós queremos sair da solidão procuramos um caminho, como diz o Walter Ugumem num livro dele, no Contra Mim, é uma busca de fuga, não é? Da tristeza. Vai-se vivendo através de fugir da tristeza, vais vivendo e vais criando. Que é no fundo como o teu processo criativo se desenvolve. Sim, principalmente naquela altura, ou seja, eu creio que hoje eu já não crio da mesma maneira porque eu já não preciso dessa fuga da tristeza. A minha tristeza ficou muito reduzida, também as coisas passam na idade, naquela idade as coisas são muito densas, muito densas, e depois vão apaziguando. Por isso eu já não escrevo com essa urgência de arranjar um lugar para a minha tristeza também, porque já tenho um lugar bem seguro para ela. Tens um amigo de longa data, pegando mesmo exatamente neste disseste, e músico também, Samuel Lúria, que diz que este é o álbum mais íntimo teu, de alguma forma, aquele em que te expressas realmente mais. Concordas plenamente com esta afirmação? Samuel.
Pá, as canções, no fundo, eu nunca escrevi de uma forma artificial, no sentido nunca procurei escrever uma coisa que não sentisse. De modo que todos eles íntimos. São todos, às vezes tenho uma certa relutância com a palavra íntimo. Se calhar mais autobiográficos, de alguma forma. Porque o íntimo às vezes remete um bocado para o meu quarto e para a minha cama. Entendes o que eu quero dizer? Isso é que é íntimo. A intimidade é quando a pessoa... Eu creio que aqui este disco mostra muito um lugar sagrado que é o lugar da casa. Esse lugar, tudo bem que é íntimo, sim, mas é um lugar privado. Talvez o privado seja mais... Porque é privado, mas eu convido-te a entrar na minha casa. Exato. Porque é uma casa que precisa de gente, sem gente, aquela conclusão de ok, é privado, mas eu preciso deste mundo cá dentro, porque sem este mundo não vale a pena ter a casa. Exato. Então, de facto, ok, é a minha casa, mas conheçam a minha casa, mas continua a ser a minha casa. E o Samuel... Abre as portas para convidar. Exato, convida. E muita gente que vê o concerto diz precisamente, pá, nunca tinha percebido isto, mas eu senti-me em casa. E eu acho engraçado porque, de facto, Que é isso casa, que exatamente tu querias que as pessoas sentissem ao... Mas não conseguia fazer isso intencionalmente. É uma coisa que eu sinto que gosto que as pessoas estão confortáveis, sobretudo. Se tu me perguntares hoje, mas o que é que tu queres durante estes anos todos? Foste procurando o quê? O que é que tu queres fazer que as pessoas sintam? Queres fazer o quê às pessoas? O que é que elas sintam conforto? O que é que elas sintam conforto? Que elas se sintam em casa. Em casa. Sabe? Aquela sensação, de pá, lar. aqui posso ser eu próprio. Sabe, esta sensação de versus aquela coisa de tenho que estar muito emprequitada porque aqui toda a gente me está a julgar. Eu quero que as pessoas, quando vêm a um concerto meu, se sintam que fazem parte do palco. Não existe barreira entre... Não há um espaço em que... Artificial, digamos assim. Não, que as pessoas se sintam mesmo confortáveis. E, portanto, este é o 6º álbum, não é? É a primeira vez aqui em Amarante, como já dissemos, e é a primeira vez que vais apresentar precisamente este álbum também em Amarante. Este é o 6º álbum, desculpa, mas o que é que podemos esperar, primeiro, do concerto e o que é que ainda te surpreende subir ao palco? Eu lembro de ser miúda e ver o Jorge Palmeira uma vez em direto na RTP. Ia dizer no Campo Pequeno, ele ia direto e lembro de estar a entrevistá-lo, então como é que sente? Eu disse, estou nervoso, ainda sinto nervos, vou sempre sentir nervos, não estou vivo. Eu não me surpreendo nada a ir para palco porque eu fico sempre nervosa, já sei que vou ficar nervosa. E eu gosto de chegar, conhecer as pessoas, porque à segunda música já não estou nervosa, porque já estou em casa. O que é que se pode esperar? A simplicidade é um espaço para sentir. Isso é uma coisa muito importante. Nós não temos às vezes espaço para sermos nós próprios. Entendes o que eu quero dizer? Despir a máscara. Uma vez Sermos nós por inteiro. Exato. O Jim Carrey dizia uma vez, depression is your body saying to fuck off. Que tipo, estás sempre com uma máscara. Tipo, isso é tão asfixiante que é impossível a pessoa... Parece clichê, mas no fundo ser tu mesmo, mas sentir-se é uma bem coisa que não conseguimos. na vida, porque estás sempre a fingir, estás sempre com aquelas amarras, não é? E todos nós passamos isso. Todos nós temos essa incapacidade de sermos nós próprios todos no momento, não é? Porque aprendemos, somos, como estava a dizer, aprendemos este bocadinho, não mostres isto, não digas aquilo, não sejas assim, não sejas mariquinhas, não sejas não sei o quê, sabes? Vamos sendo lapidados, crescemos, nós que somos criativos quando nascemos e fazemos tudo de uma forma muito genuína e depois vão-nos limando. Não faças assim, não escreves com a mão esquerda, não penses desta maneira, não cantes assim, não desenhes assim, não, e depois estás feita uma estatuazinha. Este é o espaço para libertar-nos disto, entrarmos aqui e deixarmos essas amarras fora, ou tentar pelo menos... Eu acho que sim, este é um convite para tu teres esse espaço, porque eu vou conquistá-lo na minha vida e em todo lado onde eu for. Esse é o meu objetivo de vida. Eu, aos 80 anos, já não quero saber.
E a passar Isso é essa um mensagem objetivo. também às pessoas. Sim, pá, estar confortável na pessoa que tu és. Márcia, muito obrigada. Terminámos. Penso que ficou bem esclarecido aqui para que é que este álbum, no fundo, chama as pessoas para serem elas próprias, para libertarem-se um pouco das amarras e sentirem-se em casa, e precisamente é isso que pretendemos ou Márcia pretende que aconteça neste dia 28 de fevereiro aqui no Cine Teatro da Amarante, onde vai apresentar então este álbum tão pessoal, tão íntimo de alguma forma, mas mais, digamos, autobiográfico, onde podem descobrir a artista pelo inteiro e onde convida também as pessoas a serem inteiras. Obrigada. Obrigada.